Esse podcast é produzido por Abrace Ponto Digital. Tricotox. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda. Minha nossa, gente, esse aqui é o Tricotox que ganhou outro patamar de qualidade musical depois que o Tadeu passou a integrar esse elenco tão precioso, na verdade. Mas a gente não precisa também ficar enchendo muita bola dele, porque daqui a pouco ele fica lá todo se achando e tal. Então vamos deixar ele aqui. Tadeu, você é importante, você é preciso pra gente, mas calma lá. Obrigado. Tá, você é talentoso, mas você, tá bom? Vou pisar Gratidão. Fofo. Piso fofo. Ok. E eu sou o Thiago Queiroz. Aqui é Victor Olives e no início eu fiz o back vocal dos estalos. Mas aí não é back vocal, é back que finger. não tem vocal, é isso? Então, É mas back aí você finger. deixa- Pode ser um back finger então. É back finger dos estalos. Porque o Tadeu fez o estalo principal e eu fiz o estalo do estalo dele. Eu fiz o beatbox, eu fiz o tchaco, O back. tchaco, 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 Foi tchaco, bom, foi que não bom. é beatbox, mas tudo bem. Tá, aqui é Thiago Berto e o real backing vocal. O back vocal de voz. É, back vocal de voz. E aqui é Tadeu França, ladies and Jennifer, segurando nas costas o lado musical deste episódio. O gogó de ouro do nosso Gogó de podcast, não é verdade? E a gente agora vai ter esse bate-papo gostoso aqui, esse episódio extra, olha que maravilha. Um episódio, você não sabia, você não esperava, chegou um episódio novo no seu feed aqui, porque a gente é assim. Mas a gente precisa antes falar do que a gente vai conversar aqui hoje, né? A gente vai conversar sobre o que é ser pai, como que a gente precisa comemorar aqui esse momento tão especial pra gente, é claro, sempre com a mão na consciência e outra no coração. Mas a gente também aqui precisa agradecer o apoio de Johnny Walker, que tá aqui chamando a gente pra fazer parte da campanha de Dia dos Pais dele, minha gente. Olha, esse delicinha! momento chegou. Estourei, Meu Deus. irmão. Estourei. Que Johnny isso? Walker tá me patrocinando. I'm Estourei. crying right now. Porque é muita emoção, entendeu? Os humilhados estão sendo exaltados, minha gente. Olha isso. E quem ganha é o quê? Quem é que ganha? São vocês, queridos ouvintes supimpas, que estão aqui com mais um conteúdo extra para ouvir a gente conversar sobre um tema tão importante. Então a gente aqui hoje vai falar sobre pai é quem te ensina a caminhar. Para a gente entender que essa questão de ser pai, ela vai muito além do sangue, né, propriamente dito. A gente sabe muito bem disso, mas nunca é suficiente a gente lembrar para as pessoas que o pai é aquele que está ali no dia a dia, te ensinando, te ajudando, que não necessariamente a figura paterna vai ser o seu pai biológico, né? Ele pode muito bem ser um tio, um avô, uma figura paterna importante que está criando e construindo aquele vínculo com você. Então a gente precisa conversar sobre como essa relação vai além do sangue, que é justamente essa troca entre pais e filhos. Mas então vamos lá, gente. Contem aí como é que foi, porque assim, a gente sabe muito bem que a gente tem referências diferentes de figuras paternas por aqui, experiências diferentes. Como é que foi com vocês? E eu queria até começar com o Berto, porque o Berto a gente sabe que ele teve a figura paterna muito forte na vida dele, que era a presença do tio, né? E que era ele que basicamente fazia esse papel aí. Como é que era pra você isso daí? Cara, é engraçado porque o meu tio não foi pai pra nenhum dos filhos dele. Olha só. Isso é um problema. É horrível. Entendeu? Ele não foi pai pra nenhum dos meus primos, né? O meu primo mais velho, que já é falecido, teve contato com meu tio enquanto era criança, até, sei lá, 10 anos de idade. Depois disso, ele não foi criado sequer pelo pai, sequer pela mãe. Ele foi criado por uma outra tia minha. A filha, né, mais velha dele, que é uma reaproximação dele há anos, e ele tem medo de chegar perto dela porque ele acha que vai destruir a vida dela, de todo esse histórico de coisas que ele fez. Ele acha que estar na vida dela vai ser um prejudicial.
Os outros 2 filhos mais novos dele seguiram a vida sem ter uma figura paterna, assim, tipo, tiveram quando eram muito crianças e depois disso não falam com ele, não tem contato. E ele, apesar de ter sido uma figura paterna pra mim, ele não foi porque ele quis ser uma figura paterna, porque ele estava na minha vida, porque minha mãe decidiu ajudá-lo, porque ele estava em situação deplorável, digamos assim. Quando ele estava na minha vida, ele me tratou com todo o carinho que ele deveria ter dado para os filhos dele. Então, ele me deu atenção, ele cuidou de mim, ele, mesmo não sendo uma pessoa que teve educação formal, ele tentou me ajudar nos exercícios da escola. Era um cara que não me deixava fazer besteira. Ele sabia onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. Mesmo trabalhando de 7 da noite às 7 da manhã, como segurança, quando ele chegava às 7 da manhã em casa, ele me arrumava para ir para a escola. Entendeu? Mesmo cansado depois de um turno de 12 horas, o cara ia lá e fazia alguma coisa. Porra, isso exime ele, sabe, das coisas erradas que ele fez na vida? Com certeza não. Mas ele estava lá pra mim. Ele deu pra mim o que ele podia dar. Entendeu? Eu não reclamo dele ter dado o que ele podia dar. Ele me ensinou o que ele podia ensinar. Entendeu? Da forma que ele tinha. E por todos os trancos e barrancos que ele teve na vida dele, eu sou grato pelas poucas coisas que ele me deu, pelo carinho que ele me deu, que eu gostaria muito que ele tivesse dado também pros meus primos. Entendeu? Mas eu fico feliz, entendeu? Triste e feliz. Triste por ele nunca ter tido a oportunidade, talvez por coisas da cabeça dele não ter tido a realização de poder dar aquilo pros filhos dele. Mas fico feliz dele ter dado um pouco do que ele podia pra mim. Pois é. Até antes da gente começar a falar também sobre as nossas experiências, eu queria só pontuar da importância que é a gente enxergar com maturidade para isso tudo. Por que eu tô dizendo isso? Porque, né, se a gente não exercer um olhar um pouco mais maduro do que foram essas experiências no nosso passado, a gente cai na tentação de só apontar o dedo e falar que isso foi ruim, isso foi péssimo, você foi horrível. E a gente sabe muito bem que as histórias, elas não acontecem pontualmente por si só. Todas elas têm um contexto, né? A gente não sabe de onde aquela pessoa veio, o que ela teve de referência de pai, por exemplo, o que o seu tio teve como referência de pai, por exemplo. Não, isso com certeza ele teve uma referência bem ruim. Pois é. Então, não tô falando aqui para as pessoas, inclusive, caramba, tá passando a mão. Não é questão de passar a mão, é de enxergar com uma certa maturidade e falar assim, olha, eu, por exemplo, eu tive um grande período da minha vida que eu não tive contato físico do meu pai. Isso é uma história longa, né? E que a gente foi se reencontrar só depois que eu me tornei pai. E que foi importante esse momento, e por mais que a gente tenha as nossas diferenças, eu consigo olhar para aquilo que ele me trouxe de aprendizado, por exemplo, e valorizar aqueles pequenos detalhes da vida que eu lembro com carinho, porque uma relação, ela existe através desse cuidado, desse carinho, da gente lembrar, por mais que às vezes possa até ser, como a gente sabe muito bem, possam ser momentos raros, mas a gente guarda esses momentos com carinho também. Eu acho também que assim, nas histórias que a gente vai contar aqui, uma coisa é em comum, independente do contexto de cada história. Eu acho que paternidade é sobre elos, sabe? É sobre pequenos ou grandes, os elos, eles estão ali de alguma maneira para nos fazer lembrar de, por exemplo, o Berto, que contou que das 7 às 7 o tio trabalhava, mas chegava de manhã, estava lá para trocá-lo, estava lá por ele. Que fosse só isso que ele fizesse. Esse é o elo, sabe? Esse é o elo que identificou na mente do Berto ali o que seria esse paternado, esse tio, né, que foi para ele. Então acho que é sobre isso também. Pois é. E acho que, para além disso também, a gente precisa entender que toda essa... A gente está falando aqui, né, até a convite de Johnny Walker para falar sobre o pai, que é aquele que te ensina a caminhar, é entender que esse caminhar, obviamente não é um caminhar literal, né, mas é um caminhar de jornada, de a gente seguir um caminho da nossa própria vida. E isso tudo que aconteceu com a gente não pode ignorar e achar que isso não faz parte daquilo que a gente é hoje.
pro bem e pro mal, isso é o que nos compõe. A gente não pode simplesmente remover isso da nossa vida. Eu não posso negar que muitos passos que eu dei na vida foi com a ajuda dele. Aham. Entendeu? Isso eu não posso excluir isso da minha história, do meu caminhar. Boa. Vitão, você tem alguma história pra gente aí? Então, eu tenho a minha história é um pouco mais padrão, né? Mas antes de falar do meu pai especificamente, como você deu uma puxada aí antes, eu vou falar do meu avô, né? Meu avô, ele se casou com minha avó e resolveu ter um punhado de filhos, né? Teve logo 12. Pá. Então, alguém com tantos filhos, né? Fica a dica, Thiago Queiroz. É uma pessoa que trabalha 100% do tempo. Afinal de contas, são muitas bocas para alimentar. É aquela mensagem subliminar. Pare agora. Pare agora. Faça fazer economia. Pare agora. Exatamente. Por consequência disso, né? Acredito eu, né? Vou dar uma visão minha, né, sobre essa situação. O meu pai cresceu com uma visão, como tendo uma persona paterna, né? De uma pessoa que apenas trabalha e se dedica à família, a prover coisas, né? E quando digo coisas, digo objetos. Segurança financeira, né? Exatamente. Uhum. E meu pai seguiu essa linha, né? Como pai padrão da nossa geração, né? Ele é uma pessoa que foi basicamente provedora. E, ao mesmo tempo, ele também é um exemplo, apesar de não ter me acompanhado, né? Nessa questão emocional, digamos assim, né? Ele foi um exemplo de sacrifício. Porque ele sempre fez de tudo, por mais que ele não estivesse presente na figura de pai, ele sempre foi muito presente na figura de provedor. Ele nunca, sempre estava se sacrificando, eu digo sacrificando, tipo, trabalhando, fazendo trabalhos não tão legais assim, né, digamos. Mas assim, sempre o necessário para trazer o sustento, né? Trazer o melhor para a nossa família. E eu acho isso bem legal, né? Que é uma questão de sacrifício, né? Do que a pessoa faz mesmo sem precisar. Porque eu acho que o herói todo mundo pode ser, né? O herói é aquele que faz o que nenhum outro faria. Em qualquer situação, né? Eu digo em qualquer situação pode existir um herói. E olhando por esse ponto, né? Apesar do meu pai ser um pai ausente nesse quesito, ele foi herói em ter resolvido muitos problemas que poderiam ter existido. A vida não foi fácil, a vida foi realmente bem difícil, né? Mas poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido pior. Ele nunca desistiu e por mais que algumas situações fossem humilhantes, ainda assim ele ia bater de frente e resolvia. Botava a cara a tapa e vamos que vai dar certo. Ele sempre foi muito otimista. Uma coisa muito interessante. O meu otimismo, sem dúvida nenhuma, vem dele. Olha só, eu sempre sou otimista e sempre acho que tudo vai dar certo. Eu nunca acho que vai dar. Eu até brinco que sou paranoico, né? É o cara que eu inverso do paranoico. Bom, aprendi uma palavra, não sabia que isso ser. Se eu não errei o conceito, é esse mesmo, né? Tá bom. O cara que sempre acha que tudo vai dar certo. E eu sou meio assim, né? Sempre acho que tudo vai dar certo. E sempre olho tudo do lado positivo. E isso vem muito dele, porque, cara, qualquer dificuldade, problemaço que pudesse ter, e a gente teve uns problemáticos, bem problemáticos, não vou citar aqui, ele tava, tipo, de boa, ele não transparecia. E certamente esse otimismo eu peguei dele. Olha só, cara. Sabe uma coisa que você falou que... De novo, acho que remete àquela questão da gente olhar isso tudo com um olhar mais maduro também, porque a gente hoje, no lugar que a gente tá tão já treinado, vamos dizer assim, já craque de apontar e falar, pô, não, tem que ser pai que cuida, não pode ser pai provedor e tal. Ok, essa discussão aconteceu hoje, né? Quando a gente foi lá com nossos pares, nosso amigo que tá sendo pai, que ainda tem essa mentalidade. Mas a gente precisa entender que essa era a mentalidade corrente nessa época, né, na geração dos nossos pais. Isso não pode diminuir a importância do papel deles nessa nossa caminhada. Por que eu digo isso? Porque por mais que tenha faltado afeto, né, da forma como a gente gostaria que tivesse existido pra gente, essa era a forma de afeto que se cobrava desses pais. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um desses pais que a gente entende que foram ausentes afetivamente, né, meu pai, seu pai e de tantas outras pessoas, que se você chegar e botar esse pai na parede e falar, pô, pai, você nunca me deu amor, cara, você nunca me deu, sabe, cuidou de mim,
E eles, tenho certeza que a maioria deles vai falar assim, como não? Eu trabalhava de 7 às 7 para pagar isso, paguei sua escola para você ter um futuro melhor que o Te dei meu, o curso de paguei não sei inglês? o quê. Então, te dei o curso de inglês. E não com uma forma de tipo, mas você não entendeu que não era sobre isso. Cara, naquela época era. Naquela época se cobrava muito que o homem tivesse esse papel, né? Então acho que a gente precisa ter isso também em mente, saber separar as coisas. Não, e se a gente for pegar de uma forma bem... Como é que eu posso dizer? Bem dura. Imagina que você tá gastando, entre aspas, todo o tempo que você pode, e até mais um pouquinho, para dar dinheiro, para que aquele dinheiro vire possibilidades para que o seu filho nunca passe por isso. Exemplificou bem. É isso aí. Definiu bem, Entendeu? dizendo. Como é que você vai chegar pra um cara e falar, cara, porra, você tem que trabalhar menos pra dar mais atenção pro seu filho e tudo mais, entendeu? Quando você tá falando com uma pessoa que talvez tenha uma como é que eu posso dizer, uma condição financeira pra isso, você até entende, né? Tipo, pô, cara, olha só, você ganha bem, seu trabalho te dá a possibilidade de você ter folgas tais dias. Você tem um horário flexível, você pode levar seu filho na escola, você pode passear com ele, você pode fazer coisas. A gente tá falando dessa pessoa. Agora, eu não posso chegar para um cara que trabalha 8 horas por dia, pede 4 horas por dia no transporte público, entendeu? Para ganhar o mínimo possível para ele comer e dar de comer e ter um teto para os filhos, que ele ainda tenha a possibilidade mental de entender que ele precisa dar mais. Isso me lembra, inclusive, a conversa que a gente teve com aquele pai adolescente, vocês lembram? Que ele se cobrava muito, ele trabalhava 12 horas por dia, ele é adolescente, trabalhava tinha uma filha de 2 anos, e ele se cuidava, ele se cobrava muito porque ele falou assim, caramba, mas eu me sinto muito cansado, eu queria poder também estar presente nas madrugadas para poder cuidar. E tipo, é isso, o cara podia, mas é fisicamente impossível. O cara trabalha numa oficina mecânica 12 horas por dia. Não tem como. A máquina, né, humana não vai dar conta disso. Então, o que são essas expressões? É por isso que eu acho que a gente... de novo, não é um exercício de ai caramba, você agora tem que perdoar tudo que aconteceu no passado. Não, mas a gente precisa olhar com esse olhar de contextualizar mesmo o que era. E o que para essas pessoas significava cuidar. Hoje a gente tem uma outra visão, uma outra cobrança, né? Hoje o papel do pai, ele é diferente, sim. E de novo, a gente fala de pai, mas é qualquer pessoa que seja cuidadora principal, exercendo essa função aí de figura paterna, né? Então pode ser tio, pode ser o avô, pode ser quem for, mas eu acho que a gente precisa entender que essa contextualização é importante. E, Thiago, já pegando um gancho do que você falou, que foi mega importante, já entrando na minha parte aqui, a coisa da contextualização. Eu fui criado numa família cristã evangélica, conservadora, desde pequeno indo na igreja. E aí a minha história, ela felizmente ela não replica a história de muitos jovens, muitas crianças, meninos negros do pai que foge, do pai ausente, do pai que não tinha. Eu tive meu pai, tenho meu pai até hoje, inclusive pai, te amo, que é essa figura que me criou na igreja, embora hoje a minha maneira de pensar ela não bate muito com os dogmas ali da igreja e tudo mais, eu penso em outras coisas, mas essa minha infância, minha juventude, nesse lugar que meus pais ali batalharam para eu ficar e tudo mais, e aquele exemplo de família que era muito pregado dentro daquele contexto ali, fez toda a diferença para o meu modo de ser adulto hoje, de ser pai hoje, de ser família hoje, né? Tem muitos resquícios dentro da minha leitura aqui, mas o que você falou sobre contextualizar a parte histórica da coisa, né, de como era, o pastor Henrique Vieira, que a gente já comentou dele aqui, ele fala sobre isso, de você ler a Bíblia com o viés contextualizado. A gente vai falar de pai, vai falar de filho. Tem uma passagem bíblica que Abraão coloca o seu filho para holocausto, para queimar em nome de Deus lá, e como oferta, enfim.
tipo, como prova de amor a Deus, ele coloca o filho como oferta ali para queimar, como oferta para Deus, enfim, o próprio filho, por amor a Deus. Se você não lê isso contextualizando na época de Abraão, cara, como é que você vai, né? É a mesma coisa agora, então o tempo vai passando, as coisas vão mudando, e a gente vai contextualizar daqui a um tempo os nossos filhos, ao criarem os filhos deles, eles vão contextualizar a maneira que nós fomos criados, que foi a maneira dos sobreviventes, né? Apanhou e não morreu, fez isso e não comeu isso e nunca deu nada, comeu doce antes dos dois e tá aí vivo, aquela coisa toda que hoje no nosso modelo de educar a gente já vai indo por outros caminhos. Mas aqui no meu recorte, o meu pai, ele sempre foi esse pai que trabalha também, trabalhava muito, para dar as coisas, mas sempre nesse olhar que a religião impunha ali, né, de criação, de quem você vai ser quando crescer, sabe assim? Mas o outro lado também, que eu acho que eu puxei muito, mesmo que a religião fosse um pouco contra essa linha, o meu lado artístico, o meu lado criativo e desenvolto, eu puxei do meu pai. Meu pai é um cara extremamente piadista, de você estar trocando ideia, ele inventar uma piada, criar uma piada, rir de tudo. Às vezes ele encaixou uma piada, por exemplo, agora em julho. Pode ter certeza que em novembro, se surgiu o mesmo assunto, ele vai repetir a mesma piada de julho, porque ele quer fazer as pessoas rirem, ele quer ter esse holofote, essa atenção, que é como eu sou hoje, sabe? Então, tipo, eu sou um reflexo muito grande, assim, do meu pai, dadas as devidas proporções de geração, de acesso à informação, enfim. Mas sim, tipo, pegando, assim, o gancho com o que a gente tá falando aqui do tema, de ajudar a caminhar, super me ajudou. Mesmo que hoje eu trilhe outros caminhos no que diz respeito à parte da fé, né, da religião, eu penso em outras coisas que não vão de encontro à doutrina, enfim, ao que eu fui criado. Mas se não fosse isso, talvez hoje eu não tivesse a família que eu tenho, não tivesse os filhos que eu tenho, não tivesse as imagens que eu tenho na minha cabeça de ver o meu pai fazendo as coisas pelos netos, de ter sido um baita de um parceiro para pintar o quarto, para fazer toda a parte de reparos aqui. Meu pai é aquele cara que ama mexer em tudo, então, tipo, antes dele chamar o engenheiro, ele vai tentar mexer, antes dele chamar o cara que mexe, ele vai tentar mexer, consertar, e na dúvida é o bico do alternador da parafuseta da caraminhola. Problema na junta do não sei o que. Tipo, é o cara que sabe fala, meu, como que você sabe disso, assim, sabe? Tipo, já mexi, já fiz, não sei o que. Então, é assim que ele demonstra o amor dele. É um cara que eu já vi chorar, então eu vi uma referência de homem que chora, é o meu pai, que eu sei que ele se emociona fácil, eu sei que se ele ouvir esse episódio aqui, ele vai ficar em prantos enquanto ele escuta, entendeu? Porque é aquela coisa, quando a gente tem o samba da família, eu canto a música lá do João Nogueira, que eu recomendo que vocês escutem, que é uma música chamada Espelho. Ele já fica todo tocadinho, todo marejado, porque eu canto bonitinho, eu canto com a voz do Diogo Nogueira, aquele grave e tal, e fica uma música muito bonita, muito expressiva. Ele fica todo tocado, e essa referência que eu tenho. Então é legal a gente trazer nesse episódio também olhares da paternidade que não são só da distância, do afeto, sobretudo no meu caso, que sou um menino negro, né, um homem negro que sabemos que o histórico aí de abandono paterno e a realidade de pessoas negras, ela conversa muito, muito contra, né, essa minha realidade aqui, que é totalmente fora dessa curva, felizmente, né? Então sou muito grato, muito feliz
ao que eu vivo ainda hoje, porque ainda tenho meu pai aqui lado a lado, fazendo o que ele fez por mim, fazendo mais ainda pelos netos e se demonstrando, uma coisa que é muito legal para eu encerrar minha fala, se demonstrando muito aberto à escuta. Meu pai, quando meu irmão caçula se avisou, né, comunicou à família que ele era gay, também criado na igreja, também criado nesse contexto e tudo mais, e ele falou, ó, gay, né, e aí foi todo a comoção. Aquela coisa de, inferno, doença, espírito, tem que expulsar, não sei o quê. Só que eu já estava num patamar ali de desconstrução, de entender, de consciência de gênero ali e tal, que eu consegui fazer assim, ó, senta aqui. É assim, 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 assado. É o seu filho, tá. E ele escutou. Hoje é um tratamento totalmente diferente. Hoje é o cara que se acontece alguma coisa assim com alguém que fale alguma coisa, ele já minimamente sabe se... Ele não milita, mas ele minimamente sabe que lado que ele precisa ficar, sabe? Nessas questões. Então, eu tenho muito orgulho disso também, porque ele praticou essa escuta comigo e muitas coisas que ele me ensinou, eu na infância e na juventude, hoje ele já na idade avançada aí, não tão, mas tá com 66, 68 mais ou menos. Ele consegue ter esse olhar de tipo, vou ouvir o que meu filho tá falando, assim, ele leva muito em consideração o que eu falo. Então, as próximas eleições já sabe, né, pai? O cara que induz, pai. Já sabe, né, pai? Próximas eleições, vamos trocar ideia antes. Cara, que coisa bonita de ver. Assim, eu acho que isso é raro, mas eu preciso louvar o quão que é importante quando esse papel meio que dá uma trocada, né? Porque na verdade não troca, o papel não troca. A realidade é que no mundo ideal, uma relação boa e bacana entre pais e filhos seria realmente a base da troca, né? De um aprende, o outro ensina. Tá ali na permutinha da paternidade. Isso. E é muito legal ver isso. Ver você aí agora ensinando seu pai a caminhar também, né? De uma certa forma. E eu queria só trazer, assim, um pouco de algumas lembranças que eu tenho, umas memórias que eu acho que vale a pena a gente botar, porque todo mundo sabe um pouco da minha história aqui no podcast, sabe que a gente teve esse período de ficar uns 18 anos sem se ver, por questões realmente de conflitos ali entre pai e mãe e tudo mais, e a gente se encontrou depois. Mas esse período da minha infância é um período que eu lembro de passagens e que são memórias muito vívidas para mim. Eu, que tenho um problema de memória muito grande, tem determinadas coisas que me marcaram tanto nessa experiência, nessa relação que eu tenho com meu pai, que é o que fazem parte do que eu sou hoje, do que eu entendo e do que eu acho valioso hoje. E o que eu quero dizer, por exemplo, para mim umas lembranças mais fortes que eu tenho é do meu pai me ensinar a andar de bicicleta. É super clichê, eu sei, mas eu lembro exatamente o corredor da vila que a gente morava, como que o muro era chapiscado e como que eu tinha medo pra caramba de cair pro lado e bater naquele, me arranhar todo naquele muro chapiscado. Eu lembro da casa onde a gente morava. Pô, cara, tá maluco. Então assim, eu lembro claramente do meu pai segurando atrás o banquinho e eu me borrando de medo e eu ali pedalando, vai, pedala. Ele sempre foi mais grosseirão, vamos dizer assim, esse sempre foi o jeito dele, né, um homem do norte, ele teve uma família sempre com pessoas muito duras na vida dele. O pai dele, enfim, tinha problemas mentais, então ele não teve essa figura também paterna. Então a gente sabe muito da história do outro, a gente entende de onde vem cada coisa. Mas, e sem, assim, obviamente, sem fazer estereótipo que pessoas do norte são grosseiras. Não tô falando disso, não. É porque a família dele tinha uma cultura muito dura de lidar um com os outros. E aí, eu lembro claramente desse momento de eu pedalando. E tô lá pedalando. E, pai, não solta não. Então, toquei. E aí tô. E aí, de repente, eu olho pra trás e vi que ele soltou. E aí eu fiquei desesperado. Meu Deus do céu. Aí eu percebi que eu tava andando. E aí eu comecei a andar a partir daí. Então isso pra mim acho que é uma das lembranças mais fortes que eu tenho dele me ensinar alguma coisa, e nesse sentido faz muito a ver com a gente falar aqui de pai, que é aquele que te ensina a caminhar, porque é uma forma de você entender que esse legado você vai carregar pro resto da sua vida, sabe?
E eu nunca vou me esquecer, inclusive, dos mínimos detalhes de quando eu ensinei o Dante, meu filho mais velho, a andar de bicicleta. E foi um dos momentos mais emocionantes para mim, porque eu pude viver isso do outro lado, sabe? E meio que, sabe, como se estivesse passando para frente, olha, filho, vai lá, e vai lá. E ver a felicidade dele, de onde a gente estava, eu lembro exatamente, era aquela, sabe, aqui no Rio, a Cidade da Música, a gente estava naqueles jardins ali embaixo, né, na parte que tem uma área bem, assim, que não passa ninguém e tal. Então a gente estava ali e eu direto, correndo. E eu não conseguia nem andar depois no dia seguinte, de tanto que eu corria atrás do Dante, porque obviamente é aquele lance, né? Por mais que os nossos pais nos ensinem a caminhar, a gente vai pegar aquilo que a gente acha importante, aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente vai repetir, aquilo que a gente não vai repetir. Então uma coisa que eu não fiz com o Dante, por exemplo, foi largar sem avisar ele. Então eu ia segurando, filho, não, eu só vou soltar quando eu te avisar. E é tão bonito você de repente parar assim e você ver o seu filho andando assim, ó, sem você. E isso pra mim é muito representativo, de você de verdade olhar o seu filho andando assim por conta própria e indo embora, porque ele não vai olhar para trás, ele só vai olhar para frente. E isso para mim é uma metáfora muito forte da vida, do como que a gente olha para os nossos filhos, né? Eu acho que essa parte da bicicleta talvez seja talvez a primeira, não diria a primeira, porque eu acho que a primeira é quando você tá segurando as mãozinhas do seu filho ainda bebezinho, que ele tá aprendendo, que aí você solta, que ele dá aqueles 3, 4, 5 passos. Entendeu? Essa é a primeira vez que você solta ele e você vê que ele não depende de você. E eu acho que a segunda vez é exatamente essa da bicicleta. Exatamente, entendeu? É verdade. E aí verdade. você vai percebendo que isso é um padrão, que cada vez menos ele vai precisar de você para caminhar. Mas que ele precisou sempre. Eu tive essa sensação de independência da Eva, né? No momento que ela montou o próprio café da manhã. Ela tava com 5 anos de idade. Olha. Quase 6. Aí nisso ela foi sozinha, pegou o copo, pegou o leite na geladeira, botou achocolatado, botou no micro-ondas, esquentou, bebeu e depois botou o copo na pia. Eu fiquei pensando, caraca, brother, tá com 5 anos, tá fazendo café da manhã já. Com 6 tá na faculdade. E agora? Ao mesmo tempo, é legal, tipo, caraca, brother, que maneiro. Ela sozinha foi lá, pegou. Mas dá um medo. Nem me pediu. Eu fiquei só olhando assim, falei, pode quebrar, hein? Só pensando, não falei nada, óbvio. Dá um medinho. Pode quebrar, hein? Vou ter que limpar esse negócio todo, vou dar tudo melado. Mas tá bom, vamos lá, tem que deixar. Porque senão tem que andar sozinho, né? Aí, fez. Não, o Noah, ele tá começando a usar faca, né? Pra cortar as coisas. Sim. E ele não usava antes, a gente deixava tudo cortado, tudo já pra ele. E aí teve um dia que eu esqueci de colocar a faca, né, pra ele cortar, né, a comida, as coisas da comida dele. E aí ele foi pegar a faca, eu falei, o que você quer, filho? É a faca. Eu falei, não, pra que você quer a faca? Ele falou, deixa que eu corto pra você. Ele falou, não, deixa que eu sei cortar já. Aí, opa, caraca. Olha que louco. Quando é que aconteceu? Ó. Quando é que foi isso? Quando é que eu parei de cortar a comida dele? E acontece tudo junto, assim, né? Às vezes não é uma coisinha só. Tipo, você repara na primeira, mas às vezes teve alguns outros momentos que já tava na independência, você não observou, e também tem um globo de situações que estão acontecendo simultaneamente. Uma faca também. É sobre isso, Vitor. O que acontece? Vocês estão no relato que eu ainda não vivi. Mas pra mim, o que foi essa sensação de independência, que é o que a gente tá falando agora, foi quando, me até arrepia falar, foi quando o Hugo, que é o mais novo, ele respirava por sonda com a ajuda de uma sonda, um catéter, né? O sonda ele comia, o catéter ele respirava. E do dia em que ele não mais precisou de uma ventilação auxiliar artificial para respirar sozinho. E ele aprendeu a respirar sozinho. E aí quando ele aprendeu a respirar sozinho, sem a máquina, sem ajuda, foi a minha sensação de soltar a bike. Foi a minha sensação de real oficial. Total sentido. Foi a minha sensação de soltar a bike, foi a minha sensação de tipo, agora ele tá com a faca na mão porque ele aprendeu o bagulho que é mais vital e ele tinha 3 funções ali. Aprender a respirar sozinho, aprender a mamar, né, ali a sugar, ter o processo de sucção
e desenvolvimento ali do cérebro. E aí ele conquistou essas 3 etapas 25 dias depois, que foi o tempo dele, e a gente veio para casa. E aí agora, passado-se um mês aí já dessa loucura que a gente enfrentou, eu tava aqui com ele durante a gravação assim, e tentando tipo olhar e tal, aquele rostinho bem magrelo da UTI, agora com as bochechas já rosadas, gigante. É a minha bicicleta solta também, sabe? O sorrisinho que ele abre, tipo aquele involuntário, você sabe que não é um sorriso. As bochechas a gente consegue ter um parâmetro aí, já que a gente consegue ver a do pai. A gente tem um parâmetro de bochecha. Exatamente. E aí você percebe em vários momentos que a gente solta a bike. Em vários momentos. Seja no primeiro dia de aula, seja ele aprendendo a respirar, seja... Caraca, muito bem lembrado. Porque eu desenho na minha cabeça, por exemplo, eu desenho com leve AVC aqui, que eu sinto quando eu já imagino... O Guto, que é o mais velho, que tá próximo a ir pra escola. Cara, eu não vou responder por mim no primeiro dia. Não sei. Não sabe quem vai chorar mais. Eu não vou conseguir. Ele ou você? Eu não vou conseguir, porque eu me imagino, eu falo, gente... Quando às vezes no parquinho eu finjo que tô, tipo, que eu me escondi assim, e dá aquela leve sensação de, tipo, me perdi, e eu volto rápido, porque eu não consigo manter, tipo assim, só pra ver como ele reage. Cara, não dá. Imagina na escola tendo que, tipo, deixar pra sair pra eu fazer, tipo, seguir a vida, ou às vezes por conta de voltar ao trampo ter que deixar o mais novo numa creche. Cara, isso é concebível pra mim, mas é a bike que eu vou ter que soltar daqui a um tempo, entendeu? E é sobre isso. Cara, o Tadeu tava aguardando esse superpower aí pra deixar a gente arriado aqui. Final, chorei, entendeu? Acho que eu não tenho mais nada pra falar, não. É só relembrar então que é isso, né? A gente tá aqui para conversar sobre o que é paternidade e esses pequenos gestos que marcam a gente e que vão marcar os nossos filhos, e vai ser sobre isso que eles vão se lembrar. Eles vão se lembrar das pequenas coisas que a gente fez com eles, e não das palestras que nós demos para eles, não das coisas que nós dissemos que fizemos nas nossas infâncias. Não, eles vão lembrar dos pequenos gestos. E é isso que faz a criança caminhar. Então, de novo, eu tô aqui emocionado com essa história do Tadeu, mas eu queria agradecer novamente Johnny Walker por patrocinar esse episódio, proporcionar essa conversa que não teria se a gente não tivesse, né, recebido esse convite e participar da campanha da Johnny Walker, né? Então, muito obrigado. Obrigado de verdade. A gente precisa cada vez mais promover esse tipo de discussão. A gente está aqui há um tempão, há anos falando sobre isso, e a gente precisa cada vez mais pessoas naturalizando o discurso afetuoso de pais em relação aos seus filhos, né? Que a gente consiga construir essa nova paternidade, que ela seja mais presente, mais ativa, e que ela de fato ensine cada vez mais seus filhos a caminhar e participe desses primeiros passos. Porque depois que eles começarem a dar os primeiros passos, eles vão seguir a vida deles. Porque o filho a gente não queria pra gente, a gente queria pro mundo. Posso contar um segredo? Fugindo um pouquinho, mas eu achei bem interessante, porque eu não tenho... Acho que não vai existir outro momento mais oportuno para falar isso, sobre alguns rituais que eu tenho, né? Tem essas questões de palavras de força, né? Que a gente fala em certos momentos, né? Para gerar gatilhos. Em diversos momentos que a situação tá muito ruim e que eu tô chateado ou coisa assim... Eu sempre, eu juro a você, exatamente a fala que eu falo pra mim é Keep Walking. E eu sempre lembro do Johnny Walker. Não, olha só. Sempre. É uma palavra, é um gatilho que eu tenho. Eu acho que não teria outro momento mais oportuno pra falar isso. Que sempre é um momento que a situação tá ruim, tem algum problema, eu falo pra mim mesmo, exatamente. Keep walking. Por quê? Porque a gente tem que continuar dando. A vida tem que continuar. E a gente tem que ser forte, independente do que aconteça. E a gente segue. É isso aí. É só isso mesmo, segredinho. Pô, segredinho lindo isso aí. É perfeito. Curtir e vou adotar pra vida, porque às vezes é isso, a gente só precisa continuar andando mesmo, né, cara? Porque não é fácil. A gente tá aqui, mas não é fácil, não. É isso. Tô embasbacado. Bom, então depois desse segredo lindo aí do Vitor, acho que a gente não pode fazer mais nada, né? A gente só pode agradecer a sua audiência, a sua participação aqui também. Se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, manda lá no tricodepaz@paizinho.com e vamos conversar sobre que tipo de pai você quer ser lembrado. Aquele pai que estava ali ajudando a caminhar,
ou aquele pai que não há lembranças ou lembranças tão pequenas, né? Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo e boa semana, Supimpa. Valeu, gente. Um abraço. Um beijo, ladies and Jennifers. Até a próxima. Lembrando. Atenção, aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos.